Minha mãe sempre costurou a vida em fios de ferro. Essa é uma das frases dos contos da Conceição Evaristo. Nesse vídeo a gente vai estar fazendo análise dos 3 primeiros contos da coletânea Olhos d'Água da Conceição Evaristo. E a cada semana eu vou estar soltando um vídeo aí com mais 3 análises. E as minhas primeiras impressões sobre esses primeiros contos foi de muito impacto, porque eu gostei bastante da leitura desses 3 contos. E eu percebi que a Conceição Evaristo, ela tem uma forma própria de narrar e de que ela vai trabalhar muito com símbolos, com os espaços. Então, nesse vídeo, eu vou estar mostrando para vocês alguns pontos principais aí de cada conto e quais são as reflexões que a gente pode ter lendo esses contos da Conceição. O primeiro conto, ele leva o título do livro, chamado Olhos d'Água, e nesse conto eu gostei bastante da leitura porque ela me remeteu muito a essa memória afetiva da mãe, da questão da ancestralidade. E um dos pontos que eu percebi nesse conto, a gente tem uma narradora não nomeada e que a mãe também, ela não é nomeada, então a gente não sabe o nome. E quando a gente tem um conto que a gente não sabe os nomes dos personagens, tem muito aquela ideia de é como se qualquer pessoa pudesse ter esse nome, de não ter um nome, uma questão mais que abarca o universal. E algo que eu gosto de reparar, sempre que eu vou ler um conto ou um romance, é sempre a primeira frase. Então, aqui na primeira frase, a gente vê aqui que na terceira linha, entre a segunda e a terceira linha, a narradora ela já joga já a seguinte frase de impacto. De que cor eram os olhos de minha mãe? Não é posto aqui na narrativa de forma aleatória. Existe um motivo, existe um ritmo, existe uma simbologia que representa essa frase, que a gente vai ver tanto pelo título, Olhos d'Água, e tanto também pela quantidade de vezes são dos olhos da mãe, desse desejo da narradora de ver os olhos da mãe, é citado aí em vários momentos da narrativa. E muito dessa pergunta que a narradora ela coloca aqui no conto, que a gente repara que é de que cor eram os olhos da minha mãe? Vem muito também dessa busca por resgate de memória, de identidade, porque a personagem ela entra numa angústia, num ciclo de angústia de que enquanto ela não souber de que cor que eram os olhos da mãe, ela vai ficar nessa indagação, ela vai ficar nesse desespero aí de buscar, que é tanto que ela sai do lugar onde ela está e ela volta para as origens. Então existe esse movimento a partir dessa angústia, dessa pergunta principal. E a gente vê também que aqui a mãe, ela representa no conto esse arquétipo, né, dessa matriarca negra, que é esse centro da família, de que a vida da personagem principal ela gira em torno desse cuidado com a mãe, desse olhar para a mãe. Mesmo que ela tenha passado ali uma infância vivendo com a mãe e depois ter saindo e depois estar retornando. Então, o conto, ele vai estar contando aí de forma muito poética, muito singela, essa relação aí entre mãe e filha e próximas gerações. A gente vê também que os espaços nesse conto, o espaço do barraco é um lugar de pobreza extrema, de fome, de ausência de recursos, que é o que a narradora vai estar contando, apresentando aqui para gente. E a gente vê também que tem a citação de que muitas vezes não tinha nenhum alimento. Então a fome é um dos títulos aí, é um dos temas principais aí do conto da Conceição Evaristo. E durante a passagem que essa narradora vai estar contando um pouco dessa busca pelos olhos da cor da mãe, ela vai trazer à tona as lembranças que ela tinha da infância da mãe. E ela vai estar citando aqui uma cena muito bonita, que eu achei uma das mais assim, emblemáticas desse conto, que é quando elas estão brincando. Então tem essa coisa de que a mãe ela vai transformar aquele barraco, toda aquela pobreza, né, toda aquela situação que elas estão passando ali, em um reino, em uma fantasia, em um palácio. Então ela é a senhora, ela é representada como se fosse pela rainha, e as crianças ali, as filhas, elas são a representação das princesas, né? Então a gente vê que entre fome, pobreza, desespero, vai ter sempre essa busca, essa fantasia, essa questão da fantasia como uma busca de um escape, de escapar dessa realidade. E os olhos d'água, que seria aí o título do conto, ele nada mais é do que o símbolo central, porque a cor dos olhos da mãe, porque a grande indagação, a grande angústia da narradora aqui, que a gente percebe no conto, é dela não saber a cor dos olhos. E quando ela vê que a cor dos olhos da mãe são cores, é uma cor de lágrimas, né, representa as lágrimas, a gente percebe que essas lágrimas, elas representam não só dor, mas também como alegria. Então a gente vê que no conto tem essas ambiguidades, né? Então, além de trazer, assim, todo aquele contexto ali de vivência que as personagens vivem ali naquele meio, de fome, dor, desespero, angústia, essa incerteza de saber como que vai ser o futuro.
a gente percebe também que tem essa relação que é muito importante também entre, mesmo na dor, existem ali momentos em que, utilizando aí o recurso da fantasia, a personagem ela tem uma alegria, né? Ela consegue ali, nesses parcos momentos, sair. Então, essas lágrimas, elas não representam só dor, só angústia, só choro. Elas representam mais também, elas representam também esse momento de conexão entre mãe e filha. A descrição dos personagens, ela se pauta muito nesses espaços de extremas necessidades, de pobreza, de fome, e todos os símbolos utilizados ali, o momento ali da cozinha, daquela água fervente, né, de que a mãe ela só tem aquela água para estar fervendo para as filhas, o encontro ali entre mãe e filha depois que a filha sai em busca de uma vida melhor e nesse retorno em que ela finalmente consegue descobrir a cor dos olhos da mãe. Tudo isso faz parte da literatura da Conceição Evaristo, que vem mostrar para a gente essas temáticas aí mais envoltas entre maternidade, entre uma memória como uma forma de resistir, o gesto de olhar como não simplesmente como um gesto normal, comum, cotidiano, mas como um gesto simbólico também, de enxergar além do que a pessoa é ali. Nesse segundo conto, se a gente for fazer uma comparação entre o primeiro, que é o Olhos d'Água, e o segundo, que é o Ana da Venga, a gente já vê que nesse segundo, o título do conto, ele é o nome de uma pessoa. Então, enquanto no primeiro a gente não tem aí os nomes das personagens, existe aí essa questão das personagens não serem nomeadas, já nesse segundo a gente tem, que é o caso aí da Ana da Venga. E quem é a Ana da Venga nesse conto? Ela é uma mulher que vive na favela e que no momento ali do conto que ela está contando a história, o nome da Venga vem do companheiro dela. Então, quando a Ana ela conhece o da Venga e os dois vão estarem ali juntos, a gente vê que tem essa questão da personagem de querer unir o nome dela com o nome do da Venga, que aí no caso aqui no conto, ele é um personagem retratado como um chefe aí do crime. E a gente percebe que nesse conto ele vai abordar a vida na favela marcada aí pela criminalidade, pela violência iminente e pela efemeridade aí dos momentos. Quando a Conceição Evaristo ela conta essa história, né, ela vai trazer aí essa narradora, os pensamentos dela, os desejos dela, ela faz de forma muito limpa, porque ali a gente conhece tudo, a gente conhece através dos pensamentos, do fluxo de pensamentos da Ana da Venga, o que ela está sentindo, as angústias dela, o medo de perder o marido. Conta também sobre a rotina ali da favela, sobre o que ela não sabe sobre o marido, sobre o que ela tenta não ver, que ela acaba deixando de lado, porque muitas vezes ela tem medo aí de descobrir profundamente sobre a origem, sobre a história verdadeiramente do marido. Então a gente vê que esses pontos aí são que acaba dando vida para essa personagem, que a gente acaba entendendo um pouco dessa perspectiva, desse outro lado. E a gente percebe que o início desse conto começa com uma ação. As batidas na porta ecoaram como um prenúncio de samba. O coração de Ana da Venga, naquela quase meia-noite, tão aflito, apaziguou um pouco. Então aqui a gente percebe que esse conto ele é em terceira pessoa, mas que ele já começa no meio de uma ação, no meio ali de uma batida, que as pessoas vão acabar indo visitar a Ana da Venga, e ali ela fica ali num devaneio, nos fluxos de pensamento, então ela vai para o passado, ela vai para o presente, ela lembra das situações que ela passou com o marido, tudo que ela viveu naquela situação. E a gente percebe que a personagem Ana da Venga, ela é descrita e ela vive constantemente ali entre o afeto, essa questão dela gostar muito desse companheiro dela, o da Venga, e entre a dor também de não saber o que vai ser do futuro deles, essa questão da criminalidade. E na frase que é citada algumas vezes aqui, era tudo tão doce, tão dor, então a gente vê que tem essas ambiguidades, essas contradições aí entre doce e entre dor também, que é o que a gente vê também que tem no Olhos da Água também da Conceição Evaristo, de que as lágrimas da personagem principal, que é a mãe da narradora, que é uma das personagens principais, a gente vê que essas lágrimas, elas não são só lágrimas de dor, de desespero, mas também é um choro também de alegria e de esperança. Então a gente vê que os contos da Conceição Evaristo, o que permeia são essas duas chaves, né? Dor, alegria, dor, esperança. No caso aqui é entre o doce e entre a dor. A gente vê também que as características do personagem, que é o da Venga, que é o chefe ali do crime, ali da favela, da situação que a Conceição Evaristo narra, também existe essa ambiguidade, porque no pensamento da personagem, ele é bom, ele tem um bom coração, ele chora,
Mas por fora, se a gente olhar a perspectiva por fora também, a gente percebe que nas ações do personagem, ele é violento e ele vive foragido da polícia. Então a gente vê que existem também essas ambiguidades, não só pelo que a Ana da Venga ela passa ali no conto, né, as situações, nas emoções, como as emoções delas oscilam, mas também as características dos personagens, principalmente aí desse companheiro dela, que ao mesmo tempo que para a mente ali da personagem, ele era uma pessoa boa, ele também era uma pessoa violenta e ele era foragido também. Ele é um personagem que ele gosta de exercer poder, né? Ele põe medo na comunidade ali, na região que ele vive, e a Conceição Evaristo, ela traz muito dessas características. Sobre os espaços, nesse conto também a gente tem aí a questão do barraco, então nesse conto, o lugar principal ali se passa na favela, que é no barraco ali onde a Ana da Venga mora com o seu companheiro, o da Venga. A gente também tem muito forte essa relação entre o samba, então no momento em que as pessoas chegam na casa da Ana da Venga, a gente vê que tem a batida da porta, é uma batida relacionada ao samba. Então a gente vai ter aí a descrição do samba, seja aí na sua forma material, com os sons também, ou quando ela está citando, a narradora está citando no conto. E a gente vê, assim, nessa questão das ambiguidades, que esse espaço da favela, por mais que seja um espaço perigoso, um espaço violento, um espaço de medo, também é um espaço de alegria, de divertimento, de festa, porque essa visita que acaba acontecendo ali na casa da Ana da Venga, por essas pessoas ali, colegas conhecidos do da Venga, que é o chefe ali, o personagem principal, que é o companheiro da Ana da Venga, a gente percebe que eles estão ali tentando realizar uma festa, um aniversário ali, uma festividade, e eles utilizam o samba também. Então, essa imagem do samba também é um ponto importante no conto da Conceição Evaristo. E o final desse conto, a gente vê que é um final bem triste, porque é um final que a gente percebe que esse é um final que reflete muito essas questões de causa e consequência, porque a Conceição Evaristo, em nenhum momento ela abre a narradora dela para fazer algum tipo de julgamento, para colocar se a pessoa é certa, ou se aquilo que eles estão fazendo ali no conto é certo ou errado. Mas aí no final a gente vê que, como consequência dos atos, principalmente do da Venga, a polícia acaba invadindo onde eles moram ali e acaba tendo ali, enfim, uma troca de tiros em que os dois acabam morrendo, sendo que a Ana da Venga, ela estava grávida. Então a gente vê esse encerramento da vida, esse conto que acaba dessa forma aí mais bruta, digamos assim, mas que mostra para a gente também que para todo problema, para toda causa, para tudo que a pessoa faz, existe também uma consequência. Então a Conceição Evaristo ela não deixa isso em aberto, ela simplesmente ela mostra esse final. E nesse terceiro conto, que é o Duzu Querença, a gente vê a história da Duzu, que conta a história de uma menina, como se fosse a jornada de vida dela, então desde a infância até a velhice. E a gente vê que é um conto que também tem essa questão do nome, então a gente tem os personagens, eles têm nomes, e que aqui no caso a Conceição Evaristo ela vai estar contando um pouco sobre a vida dela, sobre os percalços, sobre todos os problemas que permeiam a vida dessa personagem. Mas o que eu percebi nesse conto? Logo no início aqui, a gente tem a seguinte descrição. Duzu lambeu os dedos gordurosos de comida, aproveitando os últimos bagos de arroz que tinham ficado presos debaixo de suas unhas sujas. Um homem passou e olhou para a mendiga, com uma expressão de asco. Então aqui a gente vê que a Duzu já começa ela já numa idade mais avançada, e aqui o próprio texto ele já joga que ela é uma mendiga, mas conforme vai passando a narrativa, a gente vai descobrindo toda a vida da Duzu. Então, desde a infância, que ela foi abandonada pelos pais, que ela acabou morando aí por muitos anos numa casa de prostituição. Então, a gente vê que tudo que a personagem passa acaba coincidindo, colidindo com esse início do conto. Então, é como se fosse uma história aí de trás para frente, que começa do fim para o começo e ali no final trazendo também essa figura da ancestralidade aí, que é a questão dos netos e a questão de quem fica depois dela. Nesse conto a gente vê a questão da fome também, que é uma questão muito presente, dela lamber os dedos ali, dela pegar esses restos de comida com os dedos. Tem essa questão da fome, tem uma questão aqui também de quando que vai contar a infância dela, dessa inocência da personagem, dela não saber direito onde ela estava, que aí ela vai descobrindo
conforme ela vai vendo a movimentação das pessoas nesse lugar, primeiramente ela tinha sido contratada para limpar os espaços, ela era só uma criança, então aí ela acaba sofrendo diversos tipos aí de violência. Então a gente vê que é um conto assim muito triste, mas é um conto que traz a verdade, traz à tona histórias aí de pessoas que acabam passando por situações assim, acabam sendo abandonadas pelos pais e deixadas aí sem rumo na vida. No caso da Duzu, a gente vê que ela foi levada para uma casa de prostituição e ali ela acabou vivendo por muitos anos. Sobre as ambiguidades que eu falei antes nos contos Olhos d'Água e da Ana da Venga, aqui a gente também vê principalmente nessa parte em que ela era criança. Então a gente vê que tem assim essas questões dos abusos que as pessoas acabam fazendo ali com ela, não percebe. Então existe assim essa questão da inocência e também existe também essa coisa dela sentir medo, desejo e desespero. Então, no momento em que acontecem nesses tipos de abusos que ela simplesmente não sabia o que era direito, porque ela era só uma criança e ninguém tinha falado para ela, então a gente vê que existem essas ambivalências e que nesse momento, e que uma das formas de sobrevivência dela, né, de ganhar o ganha-pão dela, o dinheiro, para não acabar passando fome, a gente vê que uma das saídas dela foi de permanecer nessa casa. E aqui nessas partes que fala que ela viveu durante muitos anos, tem um trecho aqui que ele é bem representativo. Acostumou-se aos gritos das mulheres apanhando dos homens, ao sangue das mulheres assassinas, acostumou-se às pancadas dos cafetões, aos mandos e desmandos das cafetinas, habituou-se à morte como uma forma de vida. Então aqui a gente vê que o narrador, que é um narrador também onisciente em terceira pessoa, a gente vê que aqui ele traz muito assim desses pensamentos, desses fluxos, dessas reflexões que a personagem ela vai fazendo nos anos em que ela vive nessa casa de prostituição. E aí, muitos anos depois, ela acaba saindo dessa casa, ela acaba indo para o morro, tendo uma vida, tendo filhos, e desses filhos, ela acaba tendo netos. E a narrativa aqui, ela vai estar focando na história de um dos netos, que é o Tático, que ele tinha apenas 13 anos e ele acaba falecendo. Então, uma das grandes dores da personagem é a morte desse menino, desse Tático, porque ele era muito jovem, ele tinha apenas 13 anos, tinha ainda a voz e jeito de menino. Com a morte de Tático, Duzu ganhou nova dor para guardar no peito. Era preciso descobrir uma forma de ludibriar a dor. Então, de que formas que a personagem aqui, ela acaba tentando aí ludibriar a dor? Ela ia para os varais e ali naqueles varais, ela, durante o vento ali da favela, ela acabava se imaginando em outro mundo, em uma outra realidade. E nessas diferenças ali entre delírio e realidade, a gente vê aos poucos essa personagem ela se definhando, ela ficando cada vez mais doente, cada vez mais triste, e aí o que a levou para essa vida aí de se tornar mendiga, enfim, de estar vivendo aí nas ruas. E a gente tem também uma das cenas aqui, que é quando ela se veste de baiane de estrelas também, que é muito bem narrada pela Conceição, que aí a Duzu, ela enfeita, antes dela morrer, ela enfeita o seu vestido com estrelas de papel. E que essas estrelas, no conto, elas vão simbolizar a transcendência, a luta contra outra realidade, uma realidade em que esse neto dela, o Tático, que ela gostava tanto, estivesse vivo, mas que infelizmente não estava. E no final a gente vê que a narrativa ela acaba passando para outra perspectiva, que é a da neta, que é a de quem sobreviveu, que é a menina Querença. Então a gente vê que esse nome, Duzu Querença, vem da união dela, da Duzu, com a Querença, que é o nome da neta, que vem muito desse espírito de esperança, né, de desejar outras vidas, de querer outras vidas. É o símbolo da esperança e da continuidade da vida ancestral. Então, nesses três contos, quais reflexões a gente pode estar tendo? Da questão da fome e da miséria. Então, nos três contos, a gente vê que existe aí a citação dessa questão dessas necessidades, desses problemas aí que esses personagens passam. A gente tem também muito forte as questões de violência. Então, a gente vê que no Olhos d'Água é uma violência mais sutil, é uma dor social ali que permeia a vida não só da personagem principal, como da mãe também, das irmãs. A gente vê que no Conto da Venga a violência ela já é explícita, então a gente vê a realidade das favelas, dos tiroteios, de tudo que permeia ali a vivência dessa personagem. E no Conto do Zuquerença também, porque a questão dos abusos, da violência da prostituição, essa questão também dela se tornar mendiga, e a morte também do neto, também do Tático. Então, tanto a fome e a miséria quanto a violência são temáticas que elas permeiam em os três contos.
A gente vê também a questão da ancestralidade, é muito forte também nesse conto. A gente vê a questão da mãe no conto Olhos d'Água, esse desejo de passar a vida para frente, principalmente da filha da personagem, né, que aí no caso a mãe seria a avó. A Ana, que ela adota, ela acaba pegando o nome de Davenga como uma forma também de fazer parte da vida desse personagem. E no conto da Duzu, ela tem esse reencontro no final com os ancestrais, então com o falecimento dela, que é a avó Alafaia, o vô Kilian. Então a gente vê que existe também esse movimento aí também de ancestralidade. Algumas semelhanças também que a gente pode estar tendo nesses 3 primeiros contos, a questão do protagonismo feminino negro, então são 3 personagens femininas negras. A gente tem também essa questão da linguagem poética, essa linguagem também da oralidade, das metáforas, das comparações em que a Conceição Evaristo ela vai fazendo no conto. A gente tem também o uso da memória. Então, o tempo todo a Conceição Evaristo ela está narrando ali o presente, o passado, trazendo os pensamentos, as reflexões das personagens. E a gente percebe aqui, para estar lendo esses contos, a gente precisa ter também alguma atenção para algumas questões teóricas ali, de discurso, para a gente estar sabendo identificar. Uma delas é esse racismo estrutural, que é a questão da pobreza, da fome, do crime, que não são casos individuais, né, mas resultados aí de um sistema que acabou privando historicamente essa população. Então é a população aí que essas temáticas acabam sendo mais fortes, mais reincidentes. A gente tem a interseccionalidade, que é essa compreensão de que essas personagens dos 3 contos, elas não sofrem apenas por serem pobres, mas por serem mulheres negras e pobres ao mesmo tempo. Então a gente vê que tem aí 2 questões que acabam permeando aí esse alto índice aí que a gente percebe nesses contos da violência, de como a violência é uma violência crua, uma violência real, assim, uma violência que acaba chocando os leitores. A gente vê também o corpo, essa relação do corpo, de como que o corpo ele é explorado nos contos, a questão, seja na questão de violência física, como de violência psicológica também. E também essa questão da ancestralidade, que foi o que eu comentei antes, da Conceição sempre ali no final dos contos está trazendo esse desejo, essa esperança de estar passando a vida para frente, seja para a neta ali do conto Olhos d'Água, seja para o filho que iria nascer ali da Ana da Venga, ou então para a neta da Duzu Querença. Essas foram algumas das reflexões que eu fiz nesses 3 primeiros contos. O que você achou dessa leitura? Você também já tinha lido esses contos, já tinha conhecido? Qual foi a sua opinião sobre essas primeiras leituras? Deixa aqui nos comentários para eu saber também. Então a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!